E fala galera, só um minutinho gente, que tem alguém me ligando aqui no celular para uma chamada de vídeo. Deixa eu ver aqui, atender. Ó, é o Doguinho. E aí, Doguinho, tudo bom, cara? Tudo bom, cara? E tudo bom com você que tá assistindo o vídeo? Sabe o que a gente vai aprender a fazer hoje? Esse filtro aqui que eu mostrei pra vocês, pra você ter uma ligação aí com qualquer doguinho. E esse doguinho ele me ligou, sabe pra quê? Pra falar que você tem que dar o like nesse vídeo. Então, você vai desobedecer o doguinho? Não vai, né? Aí, doguinho, muito obrigado por aparecer aí no vídeo, por pedir o like. Certeza que a galera agora vai dar um like, se inscrever se não for inscrita. Então, você quer aprender a fazer esse filtro aqui? Fica no vídeo. E, para começar já, vamos para a palavra-chave, que hoje não tem quase nada, né? Mas veja o tutorial de GIF. Eu coloquei avançado ali, mas não é avançado, tá? É atualizado. Deixa eu até mudar aqui para não ficar confuso. É o vídeo atualizado, porque eu tenho um vídeo antigo e tem um vídeo atualizado que eu gravei logo antes desse aqui. E sabe que GIF que a gente colocou? O do doguinho. Então eu já peguei o mesmo arquivo e continuei para gravar esse aqui da chamada, beleza? Então a gente não usou texto, ou seja, não vai ter problema de texto estático, a gente só usou os ícones. E o que eu não coloquei ali é que a gente aplicou um LUT também. Então tá tudo certo, beleza? A gente usou SparkAR 107, que é a última versão até essa data que eu estou gravando o vídeo. E bora pro vídeo. Fala galera, como a gente vai usar um GIF aqui, eu escolhi esse aqui do cachorro. Para o vídeo não ficar tão longo, eu expliquei como usa GIFs em outro vídeo. Eu gravei logo antes desse aqui, então é a mesma estrutura que a gente fez lá. Se você pegar aquele vídeo, seguir ele até o final, você vai chegar exatamente nisso aqui, que é a primeira parte para a gente fazer este aqui. Então, se você ainda não sabe como usar GIF dentro do Spark, ou animação e coisa do tipo, volta lá naquele vídeo, depois você vem aqui, tá bom? E aí todo mundo sai ganhando. Então, você viu o vídeo de GIF, ou você já sabe de GIF, a primeira coisa que você tem que fazer é botar um GIF no retângulo em tela inteira, como ele está aqui, ok? A próxima coisa que a gente vai fazer é colocar os botões de desligar a chamada e de ligar a chamada. Só relembrando aqui também que quem for pupilo do canal vai ter acesso a esse template aqui, onde você pode simplesmente trocar as coisas aqui ao invés de fazer do zero. Se você não é membro ainda, veja aí no link da descrição como se tornar um membro, valores e tudo mais. É bem baratinho, compensa muito, você vai gostar. Então, vamos fazer pela primeira coisa aqui as imagens de desligar e de ligar a chamada, ok? E aí eu peguei uma imagem aqui do Google mesmo, tá? Transparente, tranquilo. Mas você pode criar a sua própria ou usar a sua também, né? Do Google também, não tem problema, tá? Eu vou salvar ela em PNG. Na verdade não vou salvar, vou até ensinar um truquezinho para vocês que não sabem colar imagens em PNG dentro do Photoshop no Windows, né? Até abrir um arquivo novo aqui. O arquivo que a gente vai usar é de 1024 pixels por 1024 pixels. E aqui no plano de fundo a gente deixa transparente. Se eu copio e colo essa imagem do Google aqui, ó, ela fica com fundo preto. Então como que eu vou colar, Kevin, uma imagem transparente? Muito simples. Clica com direito, vai em copiar link da imagem. Aí vamos voltar aqui para o Photoshop. Você vem em arquivo, colocar incorporado. E aí você cola o link aqui e dá o Enter. E aí ele vai colar para você sem fundo. Podemos até excluir essa camada aqui, ó. E aí tá show. E agora eu vou posicionar ele aqui de uma forma que ele fique para baixo. Certo? E show de bola. Podemos salvar agora isso aqui em PNG. Vou salvar lá na pastinha do nosso template. Salvar um PSD só para a gente ter o backup. Botões. Você que vai acessar o template, você pode alterar o PNG direto ali do projeto, tá? Então salvamos um PNG, agora vamos aplicar lá dentro do Spark, né? Então seguimos aqui no Spark, né? Vou adicionar a nossa imagenzita lá, porque ela tá aqui na nossa pastinha, nos assets, botões PNG, vamos desativar a compressão dela aqui, e agora a gente vai aplicá-la aqui de uma forma bem interessante, que eu acho que nenhum canal ainda abordou. Aqui dentro, ó, do Canvas, vamos deixar esse Canvas somente pro GIF. Vamos até chamar ele de GIF. E vamos criar um outro Canvas. E aí a gente vai chamar de botões. Vocês já vão entender o porquê. Dentro desse Canvas, a gente vai adicionar aqui um 2D Stack. Isso aqui
faz com que a gente possa dividir em linhas ou colunas os nossos objetos 2D. Isso serve para funcionar em vários tipos de celulares e etc. Então a gente vai usar essa função. Primeiro a gente vai colocar para pegar a tela toda, igualzinho faz com um retângulo, certo? E agora a gente vai configurar as demais coisas, né? A primeira delas é o alinhamento, que a gente vai colocar no meio. A gente vai criar aqui dentro de botões um objeto que se chama 2D Stack. Isso aqui serve para fazer coisas responsivas dentro dos filtros aí, né? E aí a gente vai colocar ele no centro horizontal e vertical, e vamos colocar ele com tamanho 100% aqui, igual a gente faz com o retângulo, ok? Em outro vídeo eu posso explicar melhor como funciona, mas aqui vamos fazendo para render o vídeo. E aí dentro dele eu vou colocar um retângulo e voltamos para a configuração dele. Aqui na configuração dele a gente coloca para o alinhamento ser central, ok? E aqui na distribuição que está Start, que é começo, a gente coloca End, para ele ficar sempre embaixo. E agora voltamos ao retângulo, e aí no Widget a gente coloca para pegar 100% da tela. No Height, a gente muda aqui de fixo, coloca para relativo, que daí é a porcentagem do tamanho da tela, tá? E a gente vai colocar 33% aqui, porque esse valor vai dar 1/3 da tela. E a gente pode até mexer aqui, ó, nos tamanhos da tela, sempre vai dar 1/3, tá? Então é legal botar dessa maneira. E aí vamos colocar o nome aqui de botões base, ok? Agora aqui a gente vai criar um material, né? Não é o material zero, que o material zero aqui é o GIF. Vou criar um material que se chama botões. E aí vocês vão ver uma coisa que vai acontecer quando a gente colocar a imagem aqui. Quando a gente botar a imagem aqui, ó, ela ficou achatada, né? Então a gente tem que corrigir isso. Antes de tudo, aqui no GIF, vamos desativar Advanced Render Options. Só salientando que se você não sabe como funciona Advanced Render Options, tem um vídeo no canal só explicando isso, tá? Mas aqui para ser mais rápido, vamos só desativar. E vamos entrar na Library, né, que é o acervo gratuito aqui de conteúdo do Spark, que é nessa pastinha. E vamos vir em Patch Assets. A gente vem aqui embaixo para ver todos. E aí você vai procurar este aqui, que se chama Texture Fit. Esses patches aqui são de criadores, então pode ser que ele esteja mais para baixo ou mais para cima, tá? Só procurar pelo nome Texture Fit, talvez ele esteja numa versão mais nova também e tudo mais. Então vamos pegar ele aqui e vamos importar gratuitamente. Show de bola. Agora a gente vem aqui fechar, né? E vamos pegar o nosso material dos nossos botões e jogar aqui embaixo no nosso Patch Editor, certo? Agora a gente puxa também o patch que a gente pegou do Denison Siev aqui e os nossos botões. Beleza? Beleza. Agora aqui a gente tem as configurações de tamanho da textura. Então aqui não precisa ser exatamente os pixels que você colocou, mas a proporção. Então aqui está 1 por 1, que é quadrado que a gente fez. E aqui está o tamanho de onde ela vai ser colocada. E no caso é 1/3 do tamanho da tela, certo? Então a gente pode puxar aqui o device, tá vendo? Da cena. E o device ele dá pra gente aqui, ó, o tamanho da tela. Então a gente pode, por exemplo, dividir. Não, primeiro vamos colocar aqui, dividir o tamanho da tela pela escala da tela, que é o Screen Scale aqui. Aí ele vai dar um valor pra gente. E o tamanho horizontal é o tamanho completo. Só o tamanho de altura que é dividido por 3, né? Então a gente pode fazer o seguinte, a gente pode fazer um unpack, que vai dar esses valores separados pra gente. Ele ficou vermelho aqui porque ele tá como 3 aqui, e na verdade ele é só 2, né? Que é x e y. Ele dá esses valores separados pra gente. E o x, como é a tela toda, a gente bota num pack, em vector 2, né? Porque são 2 números. E o y a gente divide por 3. Divide, né? Ou divide em inglês, por 3 e bota aqui. Agora a gente coloca no Target Size. E aí vamos colocar aqui na textura só pra gente ver como é que tá ficando. E olha só, já deu, já ficou com a proporção certa aqui, né? Agora a gente tem que fazer outra coisa, que é ativar essa opção aqui de Contain. Quando a gente ativa ela,
ele sempre vai deixar a textura visível. Independente se ela está maior ou menor que o negócio, o próprio patch vai diminuir a textura para ela sempre estar aparecendo. Então agora, por exemplo, se eu mudar para o iPhone X, ó, ela aparece de um jeito. Se eu mudar para o iPhone SE, ela aparece de outro. Ela fica responsiva e sempre vai funcionar em qualquer tamanho. Então, está configurado aí os nossos botões. Vamos para o próximo passo. Então o próximo passo é colocar a imagem da câmera aqui, né? Para quem se perguntar, como eu coloco o texto aqui, não sei o que lá. Gente, não precisa pôr texto nesse filtro, não precisa colocar nada chamando, nada do tipo, até porque é contra as regras do Spark a gente colocar o texto parado. Os ícones já simbolizam muito bem o que a gente está querendo mostrar aqui, tá? Então não vamos inventar a moda de colocar texto, porque não pode. Vamos agora colocar a imagem da câmera. Eu recomendo criar outro canvas, até para ficar mais organizado aqui. Não necessariamente precisa, mas fica mais organizado, tá? Vamos chamar de câmera text. Eu vou adicionar um retângulo e colocar ele em tela cheia, ok? Tudo bem. Agora vamos adicionar um material, que eu vou chamar de câmera. E vamos colocar aqui em flat e desativar Advanced Render Options. Agora a gente vai extrair a imagem da câmera, né, lá da câmera, e vamos aqui puxar a textura dela para dentro do Patch Editor, né, igual a gente fez ali em cima. Agora eu vou colocar a textura da câmera aqui e vamos botar um patch que se chama Texture Transform. Esse patch ele faz com que a gente consiga mover uma textura dentro de um objeto sem mexer no objeto. Vocês vão entender já já. Então, o que acontece? Se eu colocar um outro patch aqui, que é o 2D Transform Pack, e colocar nessa transformação aqui, eu posso, por exemplo, mudar o tamanho da textura. Olha só, coloquei em 0,5 por 0,5 aqui na escala, e no Translation eu consigo mudar ela de posição. Só que vocês estão vendo que ela está repetindo aqui em volta, ao invés de ficar transparente, né? E para a gente deixar transparente, é só a gente colocar um alpha aqui, né, bem pequenininho, ou a gente pode fazer via patch, mas via patch dá muito trabalho. Como é para ser algo simples, vamos fazer uma textura de alpha. Então vamos lá para o Photoshop rapidão. Então aqui no Photoshop eu vou criar uma textura bem levinha, tá? Pode ser em 256 por 256, não tem problema, não precisa ter resolução. E aí a gente vai criar um quadrado. Como tem 256 por 256 pixels, ó, você pode pegar a ferramenta de retângulo aqui, ó. Clica na tela e eu vou criar uma textura de 255 por 255, ok? E vamos centralizar ela e ela vai ficar somente com um pixel transparente. Isso é para na hora que ela for repetir lá dentro do Spark, ela não repita a imagem e repita o transparente, deixando então a imagem transparente. Aí você pode deixar ela preta. Deixa eu centralizar ela melhor aqui, deixa eu ver se ela não está centralizada. Ó, é importante fazer isso, ó, dar zoom e verificar. Ó, ela não está ficando todos os lados transparentes, então vou fazer um pouco menor. Em vez de fazer 255, fazer 254. 254 por 254 pixels. Vamos ver agora se ela ficou com todos os lados transparentes. Agora sim. Então, ó, 254 pixels. E salva um PNG disso aqui. Nem vou salvar o PSD porque é muito de boa fazer isso. Então vou colocar aqui o Alpha Câmera. Se você baixar o template, você vai ter acesso a esse PNG também. Não precisa fazer, tá? Só se tornar membro. E vamos aplicar lá. Então, agora a gente tem que aplicar aqui na nossa imagem da câmera. Só que eu não posso simplesmente vir aqui, ó, no nosso material e aplicar o Alpha direto. Por exemplo, pegar a imagem aqui e apliquei o Alpha. Por quê? Porque ela vai só pegar a imagem no tamanho original, não vai pegar essa transformação que a gente está fazendo. Então a gente tem que aplicar o Alpha por patch. Eu vou explicar aqui rapidão como funciona, tá? Então vamos tirar, né, primeiro o Alpha dali e eu vou jogar a nossa imagem de Alpha que a gente já importou para cá. Toda vez que você usa uma imagem, você vê que tem três opções nela, né? Que é o RGBA, o RGB e o A. Isso é a composição de cor de todas as imagens, sendo então o R o Red, o G o Green e o B o Blue. Então vermelho, verde e azul. E o A é o Alpha, que é o que define o que é transparente e o que não é, ou seja, é onde não tem cor nenhuma. Então, eu tenho que juntar duas coisas, o RGB, que é as cores de uma imagem, com o Alpha de outra imagem. Então para isso a gente pode usar esse patch que se chama Pack, colocar em Vector 2, e aí sim eu coloco em cima o RGB, e no A eu coloco o Alpha. Olha a Siri falando sozinha ali.
E agora a gente vai botar aqui. E olha só, agora sim, ele ficou transparente. Então vamos fazer primeiro a posição final que vai ficar na nossa animação, né? Que é quando vai lá pro cantinho. Vamos definir aqui. Então, o pivô, que é de onde acontecem essas coisas, eu vou colocar... vou colocar no X 0,5, ele vai para o meio, 0,1 ele vai lá para o canto total. Então eu quero que ele vá para o canto, mas que ele fique com uma margenzinha, né? Então vou colocar aqui como 0,9, ó, 0,95 no pivô. E eu quero que no Y ele desça um pouquinho também. Então eu vou colocar aqui como 0,1. 0,1 foi muito, 0,0503. Ó, ficou show. E a escala eu vou diminuir aqui para 0,25, que é a metade desse tamanho. Os dois valores têm que ser igual para manter a proporção, tá? 0,20, vamos ver, 0,3 se já fica um tamanho show. Ó, 0,3 já fica um tamanho show, tá? E agora a gente tem que criar uma animação que vai fazer essa imagem da câmera ficar da tela inteira daquele tamanhozinho ali. Como ela já está aqui na frente, só isso já vai ser o suficiente para estar a câmera, e aí sai a câmera e aparece o GIF atrás, tá? Então lembra de deixar nessa ordem, ó, o GIF, botões e a textura da câmera. Agora vamos criar uma transição aqui, né? Então a gente quer fazer uma transição de dois elementos, certo? Que é o do pivô e o da escala. Então vamos fazer o da escala primeiro. Ele vai ir de 1, que é o tamanho total, para 0,3. Aqui na curva eu vou selecionar Quadracting Out para fazer uma animação suave. Vou colocar na escala. E eu vou criar outra transição para o pivô, que é de onde vem este efeito. Tá? Eu já vou falar sobre aquilo ali que você já deve ter reparado. Então o pivô ele vai de 0,5, que é o meio, para 0,95. 95 e 0,03, né? Que é os valores que a gente colocou ali. E vou botar aqui. Aí vocês devem ter reparado e falar, mas Kevin, olha só, tá aparecendo ali, tá transparente o tamanho ali da parada, né? Isso é normal? É porque a gente colocou esse alfa. Como que a gente pode desviar disso, né? Uma das formas. Em vez da gente deixar o tamanho em 1, a gente coloca um 1,05, acho que já dá, ó. 1,05 na escala total. E aí ele esconde aquilo ali, tá? E para controlar essas transições, a gente precisa de uma animação, né? A maioria desses filtros, quando eu vejo, eles estão ativando ao gravar a tela. Então a gente vai fazer assim. Só que como não tem como testar o gravando aqui, eu vou colocar o Screen Tap, só para a gente testar se deu certo ou se não deu certo, ok? Então vou vir aqui, colocar um Pulse e dar Play e reverse aqui pra gente testar. Então vamos clicar na tela. Olha só, ele deu certo, só que eu esqueci de colocar aqui em 0,03, ó. Vamos fazer de novo. Tá lá, foi lá pra cima e apareceu a chamada. Exatamente o que a gente queria fazer. Então vamos colocar isso para acontecer quando a pessoa gravar. Para fazer isso, o que grava dentro do filtro é a câmera. Então a gente traz aqui, ó, arrasta a câmera lá de cima aqui para baixo. E a gente tem as opções aqui, ó, de quando tiver aberta a câmera frontal, quando tiver aberta a câmera de trás, quando uma foto for capturada. Isso aqui não funciona no Android, tá bom? Tem um bug, pelo menos até quando eu tô gravando esse vídeo. E o vídeo recording, que é quando você grava um Stories, que é o que a gente quer. Então eu vou puxar esse aqui e colocar no play da animação. E pronto. Agora quando a pessoa começar a gravar, ele vai fazer aquela animação que vai durar 1 segundo, tá? E agora a gente tem que colocar uma instrução, né? Porque a pessoa tem que saber que ela tem que gravar para isso acontecer. Então é só vir aqui, ó, em Device, em Instruction e colocar aqui, ó, toque e mantenha pressionado o botão de gravar para começar. E aí já vai aparecer para a pessoa lá, ó, as letrinhas falando que ela tem que gravar. Beleza? Então, tá pronto o nosso filtro. Algumas questões que vocês podem me perguntar. Kevin, como que eu coloco um retouch nisso? Até então, não tem como. Até sair uma versão bem legal de retouch com Render Pass, aí vai dar com Render Pass, mas o processo é diferente. E se tiver isso, eu posso fazer em outro momento um vídeo assim. Kevin, tem como pôr LUT? Tem sim. E aí é só colocar o LUT aqui, ó. No caminho da textura do Camera Texture. Vai ser um processo um pouquinho diferente.
ou você coloca no final aqui. Vamos colocar um loot rapidinho aqui, até se você for usar o template já vai ter o loot aqui, ó. Vamos pegar um da própria library, vou baixar ele aqui e vamos jogar ele aqui. Colocar a textura e botar aqui. Deixa eu voltar no screen tap só pra gente testar se está funcionando ou não. Ah lá, ó, tá vendo? Não pode aplicar ali porque ele sai o nosso alpha, né, que a gente criou. Então vamos aplicar esse loot ali da forma convencional. Deixa eu botar aqui pra gente testar no clique da tela. Vamos colocar o loot aqui, ó, nessa parte. Então como que a gente faz com o loot? Lembrando que ali, para colocar aqui nesse primeiro, tem que ser o RGB, não pode ser o RGBA. Se eu colocar RGBA, ele vai dar erro, tá vendo? Porque daí teriam dois alfas. Então nesse caso a gente vai fazer o quê? Nós temos aqui a estrutura de loot, vamos colocar a câmera, e aí a gente tem que extrair somente o RGB do nosso color loot. Então tem um patch que se chama Swizzle, e esse patch permite isso. Então aqui no Swizzle eu coloco o que eu quero extrair na nossa imagem. Nesse caso, o RGB. Então eu escrevo aqui RGB e coloco dentro do pack. E olha lá, agora sim, vamos ver quando a gente clicar. Agora funcionou. Então já tem o loot aplicado. Se você for usar o template é só trocar aqui. Fechou? Vamos testar com outros tamanhos de tela. iPhone X, vamos pegar um Android aqui, Google Pixel 2. Funcionando corretamente, inclusive os botões e ali, e o GIF no fundo. Então tá pronto o nosso filtro com instruções, com todas as funções funcionando. Bora pro final do vídeo, fica aí que tem recado bacana. E aí, curtiu o vídeo? Então não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e se tiver interesse fazer parte da nossa plataforma de membros que tá aí na descrição no primeiro link. Deixa o seu comentário, muita gente deixa sua dúvida aqui no comentário, então se você gostou, deixa um comentário positivo para que novas pessoas venham e não achem que eu não estou explicando direito, beleza? Então valeu, muito obrigado por você ter assistido até aqui e eu te vejo num próximo vídeo ou numa próxima live. Ah, e me segue lá no Instagram, @tutoriaisdokevin. Valeu, falou e até a próxima!